Agora vamos discutir os conceitos de base e dimensão. O primeiro passo nessa direção é falar sobre conjuntos geradores. No vídeo passado apontamos a ideia de conjuntos geradores quando demos indicações de como construir espaços vetoriais a partir de conjuntos sem qualquer estrutura algébrica. Isso foi possível definindo combinações lineares formais. Se ao invés de um conjunto X sem qualquer estrutura algébrica, tivéssemos um subconjunto X de vetores em um espaço vetorial V, então é fácil perceber que as combinações lineares dos vetores, neste caso, formarão um subespaço vetorial de V. Vamos denotar este subespaço gerado por Sx. Este subespaço tem a interessante propriedade de ser o menor subespaço de V que contém o conjunto X. Em outras palavras, se F é outro subespaço que contém X, então tal subespaço também contém Sx. Uma consequência óbvia dessa construção é que se o próprio conjunto X for um subespaço do espaço vetorial V, então Sx será igual a X. Quando o subespaço gerado por X coincide com o próprio espaço vetorial V, dizemos que X é um conjunto de geradores de V, ou seja, dado um vetor W qualquer de V, W pode ser escrito como combinação linear de elementos de X. Com isso, agora podemos analisar um caso simples dessa situação. Tomemos dois vetores não nulos, U e V em R2. Vamos investigar sobre quais condições esses dois vetores geram o espaço vetorial R2. Suponha que U é dado por AB e V é dado por CD. Se V é múltiplo de U, ou seja, se são vetores colineares, segue que V é igual a lambda-U para algum lambda pertencente aos reais. Logo, C é igual a lambda-A e D é igual a lambda-B. Multiplicando a primeira igualdade por B e a segunda por A, obtemos a condição de que A vezes D é igual a B vezes C, ou seja, AD menos BC é igual a zero. Esta equação está dizendo que se os dois vetores são colineares, então o determinante da matriz cujas colunas são os vetores U e V é nulo. Reciprocamente, se o determinante é nulo, uma vez que assumimos que os vetores U e V são não nulos, podemos supor que a coordenada A em U é diferente de zero. Desse modo podemos escrever D igual a C sobre A vezes B e C igual a C sobre A vezes A. Assim, tomando lambda igual a C sobre A, segue que V é colinear a U. O mesmo raciocínio funcionaria se assumíssemos B diferente de zero. Portanto, temos como critério de não colinearidade entre os vetores a exigência de que o determinante da matriz gerada por eles deve ser diferente de zero. Com isso, afirmamos que o conjunto X formado por U e V nessas condições gera o espaço R2. Agora, isso significa que se tomarmos um vetor W qualquer em R2 com coordenadas R e S, existem números reais x e y de modo que W é igual a x vezes U mais y vezes V. Em outras palavras, x e y são soluções do seguinte sistema de equações lineares. Nessas condições, como U e V são não colineares, o determinante da matriz gerada por eles é diferente de zero e então, pela regra de Cramer, o sistema de equações lineares é solúvel. Agora, também podemos perceber que os vetores U e V geram retas concorrentes em R2, as quais se comportam como eixos cartesianos no plano. Só que neste caso, eles podem ser oblíquos, não necessariamente perpendiculares. De modo mais geral, podemos interpretar por analogia os sistemas de equações lineares com m equações e n incógnitas. Se os vetores colunas gerarem o Rm, o sistema possuirá solução qualquer que seja B. Nesse sentido, existe um conjunto bastante óbvio de vetores chamados de vetores canônicos, para os quais é imediato perceber que são geradores do espaço vetorial Rm. Falaremos mais sobre eles adiante. Pois bem, outro exemplo interessante de geradores, análogo aos vetores canônicos em Rn, são os monômios 1, x, x² e assim por diante, os quais geram o espaço dos polinômios. O conjunto formado pelos monômios de 1 a xn gera o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n.
Com isso já temos uma ideia bastante clara de conjuntos de geradores. Mas antes de prosseguirmos para falar sobre o conceito de base, vamos retornar ao primeiro exemplo e discutir um assunto importante envolvendo os subespaços vetoriais. Naquele exemplo, as retas oblíquas geradas pelos vetores u e v são subespaços de R2. Então, raciocinando por analogia, podemos pensar em uma situação mais geral daquela situação. Se tivermos dois subespaços vetoriais, f1 e f2 de um espaço vetorial E, então podemos considerar o subespaço vetorial gerado pela união de f1 e f2. Obviamente, as combinações lineares neste caso geram vetores que são somas de vetores em f1 e f2. Assim, é costume denotar esse conjunto por f1 mais f2. No caso particular, quando a interseção entre f1 e f2 tem apenas o elemento nulo, esse subespaço gerado é chamado de soma direta de f1 e f2. Esta noção será particularmente importante quando abordarmos a álgebra tensorial futuramente. Existe um fato importante sobre somas diretas de subespaços que pode ser afirmado na forma de um teorema. Para ver por que isso é verdade, suponha que f é soma direta de f1 e f2, e que um elemento em f seja escrito de duas formas diferentes, u1 mais u2 ou v1 mais v2. Neste caso, u1 mais u2 é igual a v1 mais v2. Disso segue que u1 menos v1 é igual a v2 menos v2. Como u1 menos v1 pertence ao f1 e v2 menos u2 pertence ao f2, concluímos que u1 menos v1 é igual a zero e v2 menos u2 é igual a zero, porque eles são vetores na interseção entre f1 e f2. Portanto, o vetor é escrito de modo único se f for soma direta de f1 e f2. Por outro lado, se a representação de um elemento em f como soma de vetores em f1 e f2 é única, só precisamos mostrar que a interseção entre f1 com f2 contém apenas o vetor nulo. Então tomemos v, um vetor na interseção entre f1 e f2. Como o vetor nulo está em f1 e f2, podemos fazer 0 mais v igual a v mais 0. Agora, como a representação em f é única, segue que a única possibilidade para v é ser o vetor nulo, ou seja, f é soma direta entre f1 e f2. Agora já estamos prontos para falar sobre bases. Existem conjuntos geradores de espaços vetoriais que merecem um nome especial. Eles são importantes porque evitam uma certa ambiguidade presente em alguns conjuntos geradores, permitindo com isso a definição correta de dimensões em espaços vetoriais. Vamos esclarecer isso com um exemplo. Consideremos o espaço vetorial R2. É fácil verificar que os vetores dados pelos pares ordenados 1, 0, 1, 1 e 1, 2 geram R2. Por exemplo, o vetor 6 e 4 pode ser obtido pela seguinte combinação linear. A ambiguidade neste caso está no fato de que podemos escrever o vetor 1, 2 como combinação linear dos vetores 1, 0 e 1, 1, por exemplo. Isso acontece porque eles não são linearmente independentes entre si. Agora, este fato pode ser expresso de maneira equivalente pela seguinte combinação linear. Repare o seguinte, aqui o vetor nulo foi obtido como uma combinação linear não trivial dos três vetores. Não trivial no sentido de que os escalares na combinação linear são diferentes de zero. Isso nunca acontece se tomarmos pares quaisquer de vetores neste caso. Com isso, percebemos que o vetor 6 e 4 pode ser escrito em termos de dois vetores apenas. Por exemplo, o vetor 6 e 4 poderia ser escrito da seguinte forma. De fato, basta dois vetores não colineares apenas para que o R2 seja gerado. Não existe novidade aqui. É por isso que dizemos que R2 tem dimensão 2. Toda essa discussão pode agora ser colocada de maneira sistemática e geral. Um conjunto de vetores V1, V2, Vn em um espaço vetorial V é dito linearmente dependente se existe uma K-upla de escalares nem todos nulos, de modo que a combinação linear entre eles se anula. Por outro lado,
Se a anulação da combinação linear implica que todos os escalares são nulos, dizemos que o conjunto de vetores é linearmente independente. Em outras palavras, um conjunto de vetores é linearmente independente se e somente se existe pelo menos um vetor no conjunto que pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores. Geometricamente, podemos dizer que tal vetor pertence ao hiperplano formado pelos outros vetores. Pois bem, das ideias de independência linear e conjuntos de geradores definimos as bases. Uma base de um espaço vetorial V é um conjunto de vetores em V linearmente independente e que gera o espaço vetorial V. Uma consequência importante da ideia de base é a seguinte: dada uma base em um espaço vetorial V, qualquer vetor em V pode ser escrito de maneira única, como combinação linear dos vetores da base. Suponha que representemos um vetor V de duas formas. Subtraindo uma expressão da outra, temos o vetor nulo escrito como combinação linear dos vetores da base. Pela independência linear, segue imediatamente a igualdade das representações. Por outro lado, se temos um conjunto de vetores em V, tal que todo vetor em V se exprime de maneira única como combinação linear deles, então tal conjunto é linearmente independente e, portanto, forma uma base para o espaço vetorial. De fato, por um lado, o vetor nulo se exprime como combinação linear de tais vetores, tendo seus coeficientes todos nulos. Por outro lado, a combinação linear implica que os coeficientes são todos nulos, uma vez que o vetor nulo, em termos deste conjunto, tem representação única. Assim, fica demonstrada a seguinte proposição: um conjunto de vetores de um espaço vetorial V constitui uma base se e somente se qualquer vetor V do espaço pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos de tal conjunto de vetores. Os coeficientes do vetor V na combinação linear dos elementos da base são chamados de componentes ou coordenadas do vetor com respeito à base. Já apresentamos anteriormente dois bons exemplos de base: o conjunto de vetores canônicos em Rn e o conjunto de monômios para o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n. De fato, o conjunto de vetores canônicos gera o Rn, como vimos, e além disso, é fácil ver que tais vetores são linearmente independentes. Quanto ao conjunto de monômios que gera o espaço dos polinômios de grau n, podemos verificar que são linearmente independentes observando que polinômios de grau n possuem no máximo n raízes, de onde segue que o polinômio nulo deve ter obrigatoriamente todos os coeficientes nulos quando escrito como combinação linear dos monômios. Para encerrar este vídeo, só nos resta fornecer uma boa definição de dimensão para espaços vetoriais de dimensão finita. Note, a princípio, tudo o que fizemos até aqui não garante que duas bases para o espaço vetorial V tenham o mesmo número de elementos, mas de fato é exatamente isso que acontece. Quando lidamos com espaços vetoriais de dimensão finita, é fácil demonstrar que duas bases quaisquer têm o mesmo número de elementos. Consideremos uma base para o espaço vetorial V. Vamos provar que qualquer conjunto de vetores em V com mais de m elementos será obrigatoriamente linearmente dependente. De fato, consideremos o conjunto de vetores formado por n elementos, com n maior do que m. Agora tomemos a combinação linear desses elementos igualada ao vetor nulo. Podemos escrever de maneira única cada vetor desse conjunto como combinação linear dos vetores da base. Fazendo isso, chegamos ao seguinte sistema homogêneo de equações lineares. Um sistema linear com m equações e n incógnitas. Como n é maior do que m, existem mais incógnitas do que equações aqui. Então, esse sistema possui pelo menos uma solução não trivial. Ou seja, os vetores do conjunto não são todos linearmente independentes. Portanto, resulta disso que duas bases quaisquer do espaço vetorial V possuem obrigatoriamente o mesmo número de elementos. Este número comum de elementos para as bases do espaço vetorial V é definido como a dimensão do espaço vetorial. É dessa forma que a matemática liberta nossa mente da tridimensionalidade do espaço. Agora estamos em condições de estudar espaços com um número arbitrário de dimensões. Bem, na verdade, desde que a dimensão seja finita. Então vamos falar um pouquinho sobre o caso em que a dimensão é infinita.
Na verdade, quero falar mais algumas palavras sobre espaços vetoriais livres sobre conjuntos. Quando apresentei este exemplo anteriormente, fui deliberadamente descuidado e ninguém percebeu. Mas agora que já falamos bastante sobre o assunto, quero corrigir isso e dar mais algumas pitadas de análise funcional. Repare que naquela definição errada, o conjunto X não foi considerado como um todo, somente um conjunto com n elementos pertencentes a ele. Então, na verdade, o espaço vetorial livre construído naquela ocasião não foi o espaço vetorial livre como um todo, mas apenas o subespaço vetorial livre sobre o conjunto X constituído pelos elementos selecionados nele. Para resolver essa limitação, temos que adicionar àquele conjunto gerado todas as outras combinações lineares formais finitas possíveis sobre o conjunto X. Assim, a definição correta será a seguinte: dado um conjunto X, consideremos o conjunto gerado Sx formado por todas as funções, tais que a imagem inversa sobre a reta real menos a origem é um conjunto finito. Este conjunto gerado parece mais complicado do que aquele que definimos antes, mas não é. Ele consiste de todas as combinações lineares formais envolvendo um número finito de elementos em X escolhidos arbitrariamente, ou seja, é o conjunto de funções que são não nulas somente em um número finito de pontos quaisquer de X. Aqui, novamente, as operações de soma e multiplicação por escalar são consideradas sobre as funções como fizemos antes. Agora, dado um elemento A em X, consideremos a função indicadora ΔA, que ao ser aplicada em A é igual a 1 e ao ser aplicada em qualquer outro elemento de X é igual a 0. É fácil perceber que o conjunto formado por todas as funções indicadoras em X é linearmente independente. Repare, se X for um conjunto infinito, então estamos dizendo que existe um conjunto infinito de vetores linearmente independentes em Sx. Portanto, neste caso, Sx deve ser um espaço vetorial de dimensão infinita. Agora repare o seguinte: o conjunto gerado por todas as combinações lineares finitas dessas funções indicadoras é exatamente o espaço vetorial livre Sx. Por um lado, toda combinação linear finita de funções indicadoras pertence ao Sx, e por outro lado, se f pertence ao Sx, considerando os pontos A1, A2 e AK como os pontos onde f é diferente de zero, basta escrever f da seguinte forma como combinação linear das funções indicadoras. Com isso, percebemos que o conjunto das funções indicadoras forma uma base para Sx. Mas aqui a noção de base é mais sutil do que aquela noção que apresentamos anteriormente, porque o conjunto das funções indicadoras é infinito se o conjunto X for infinito. Mas nada muda se X for um conjunto finito. De fato, se o conjunto X é, por exemplo, o conjunto dos índices de 1 a n, recuperamos com isso o espaço vetorial Rn, como já fizemos antes. Essa noção de base que apresentamos agora pertence ao reino da análise funcional e é chamado de base de Hamel. Existem outras noções de base em espaços de dimensão infinita que levam outros nomes e podemos apresentá-los em um momento oportuno. Vamos deixar assim por enquanto. No próximo vídeo falaremos sobre o conceito que explica por que podemos tratar espaços vetoriais diferentes como se fossem o mesmo espaço vetorial. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários. Só assim o YouTube entenderá que este é um canal relevante e merece ser compartilhado com outras pessoas. Até a próxima!